agradecer. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar falando do evangelho dele. Agradecer também aos meus líderes, Eric, Rogério, Tamara, Vanessa, muito obrigado. Agradecer ao meu pastor Heber pela confiança, aos meus familiares, minha mãe, minhas tias, meu pai, muito obrigado. É uma honra fazer parte desse grupo. Eu peço que os irmãos abram nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Aleluia. Quem achou, diga amém. Leremos. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Meus irmãos, Paulo havia tido uma experiência há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, em que ele escreveu estas lindas palavras do capítulo 12. Este tempo ele cita no versículo de número 2. Há 14 anos atrás conheço um homem. Ele se refere a si mesmo numa terceira pessoa. Eu vou repetir isso aqui. Ele refere-se a si mesmo numa terceira pessoa. Então ele se esforça para se manter em humildade, porque nenhum de nós somos humildes por natureza. Somos orgulhosos. Então ele se esforça para mostrar, ele precisa então mostrar as suas credenciais, porque humildade não é autoanuar-se, ou seja, dizer que não é quando se é. Humildade é reconhecer que é, mas é debaixo da dependência de Deus. Aleluia. Há muitas calúnias contra o ministério do apóstolo Paulo. Então ele precisa mostrar que tem experiências no apostolado e que ele não vai ceder às pressões dos invejosos que dizem que ele não vai conseguir realizar o que ele já tem realizado pela graça. E dentro deste contexto é necessário que ele se apresente. Então ele diz no versículo 1: eu sei que não convém me vangloriar, aleluia, mas eu tenho que passar as visões e revelações do Senhor. Ele diz: eu tenho que passar as visões e revelações do Senhor. Ou seja, ele recebeu visões e revelações de Deus. Atos capítulo 9, ele recebe uma grande visão. Atos capítulo 22, ele fala da sua grande visão. Gálatas capítulo 1, ele fala de grandes visões. Mas ele não se baseava nisso para se sobrepor a alguém ou alguns. Perceba que se passaram 14 anos. E agora que ele vai lidar com isso, mas é necessário que ele diz: conheço um homem em Cristo. Como eu já disse aqui, ele está se referindo a si mesmo numa terceira pessoa. Há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Ele diz: eu tive uma experiência, que no começo dessa experiência eu não consigo explicar como eu a vi. Eu sei que eu vi, mas eu não consigo explicar para vocês como eu a vi. Eu sei o que eu vi, mas não consigo explicar como eu conseguir enxergar o que eu a vi. Se no corpo ou fora do corpo, se em mim ou tirado de mim, se o meu espírito foi elevado ou totalmente consciente a algum ambiente dentro do meu corpo, eu não consigo explicar para vocês. Eu só consigo dizer para vocês que eu fui ao terceiro céu. Eu ultrapassei o céu das nuvens, eu ultrapassei o céu do espaço, e eu cheguei lá no paraíso. Eu cheguei lá no céu de Deus. Não é o céu dos pássaros, não é o céu dos planetas, é o céu acima desses céus. Eu ouvi coisas inefáveis,
eu ouvi palavras tão gloriosas. Aí os homens perguntam para Paulo: diz aí, Paulo, o que você ouviu? O que você viu lá? E ele diz: o que eu ouvi eu não posso passar para os homens, eu não posso compartilhar o que eu ouvi. Eu fui, é concreto, é real, mas é tão glorioso que eu não consigo expressar para vocês o que eu vi. Ele foi, ele ouviu, ele sentiu, mas ele teve a humildade de perceber que não era para ele falar. E muitos de nós precisamos dessa humildade para saber que nem tudo devemos falar. Aleluia. Ele diz que, aí quando você diz: nossa, Paulo, que experiência top, o cara foi lá no terceiro céu. Ele diz no versículo 7: mas para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, porque o que eu vi me deixaria todos muito orgulhoso, até eu mesmo ficaria orgulhoso. Mas para que eu não me vangloriasse das excelências das revelações, foi-me dado, foi-me posto, foi-me colocado um espinho na carne. Aí alguns dizem: tentações espirituais, ou tentações sexuais, as tentações ministeriais, ou então a doença que ele tinha nos olhos, que lhe geram dores de cabeça. E quem sente dores de cabeça sabe que é algo que parece que é algo pontiagudo acima dos seus olhos, lhe gerando uma pressão. Mas olha para o texto: foi-me posto o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu sou mensageiro de Deus, eu sou mensageiro do céu. Mas para que eu não me gloriasse, para que eu não me torne semelhante a Satanás, o Deus que me dá excelentes revelações permite que o mensageiro de Satanás me humilhe, me fira, me esbofeteie. Porque quando eu estou me erguendo e dizendo: eu sou o cara, eu levo uma porrada. Quando eu estou me erguendo e dizendo, quando eu estou pensando que eu sou melhor ou maior, eu apanho, dói, me machuca, eu sofro, eu sou incomodado em alguma área da minha vida. Mas é aí que eu tenho que cair de joelhos. E quando eu caio de joelhos, eu grito: Senhor, está doendo demais, a dor deste espinho é intermitente, essas humilhações não acabam, estes pensamentos que me levam para baixo não cessam, não passam, este complexo de inferioridade não cessam, essas críticas não são silenciadas, estes inimigos não deixam de se levantar contra mim. Tira de mim, Senhor. Presta atenção como Paulo é claro e sincero. Ele diz: a experiência foi há 14 anos atrás. Depois ele diz assim: eu orei 3 vezes. Quantas vezes? 3. Ele diz: eu orei 3 vezes e 3 vezes pedi. O que tem 14 anos atrás sobre o espinho na carne, sobre o mensageiro de Satanás que me esbofeteia. A primeira vez eu orei: tira de mim, Senhor. E o Senhor me diz: eu não tiro. Da segunda vez eu orei: remove de mim, Senhor. E o Senhor me disse: eu não retiro. Da terceira vez, irmãos, eu orei assim: retira de mim, Senhor. O Senhor olhou para mim e falou: sabe o que? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Aleluia. Você sabe o que significa a expressão a minha graça te basta? A minha graça te é suficiente. Eu não vou afastar o mensageiro de Satanás, Paulo. Eu não vou remover o espinho que te incomoda, porque se eu removo, a sua natureza é caída. E você está no seu... O espinho na carne faz parte do meu trabalho na sua santificação, Paulo. O espinho na carne, Paulo, faz parte do meu trabalho na sua santificação. Senhor, mas é o mensageiro de Satanás. Presta atenção, porque até o diabo é meu escravo quando eu quero realizar na vida dos meus. Eu vou repetir isso aqui: até o diabo é escravo do Senhor quando ele quer realizar uma obra na vida dos seus. Aleluia. Então o Senhor me prefere ferido sempre.
De joelhos, Paulo. Mas por que, Senhor? Porque se você se enverbecer, você se torna semelhante a Satanás. E eu não quero que você perca a minha imagem, Paulo. Mas, Senhor, está doendo demais. Eu prefiro te ferir do que te perder, Paulo. Aleluia. Senhor, mas o espinho machuca, mas você está de joelhos. E é assim que eu estou mantendo você na minha presença. Aleluia. E como eu vou suportar, Senhor? A minha graça te basta, Paulo. E o meu poder se expande, se revela na sua fraqueza, na sua dependência, no seu reconhecimento que sem mim você nada poderá fazer. Aleluia. Quando você disser para mim, Paulo, acabou, eu digo para você, só está começando. Quando você disser, eu estou sem voz, é aí que eu vou bradar na sua vida, Paulo. Aleluia. Quando você me entregar uma lista em branco e dizer, Senhor, pode fazer essa lista que eu só assino embaixo, é aí que o meu poder está se, aleluia, aperfeiçoando em você. Quando você se lembrar que não é do seu jeito, é aí que o meu poder vai se manifestar em você, Paulo. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz assim, portanto, ou seja, parei de orar, orei 3 vezes para que fosse retirado de mim o espinho. Porque todos nós precisamos de um espinho. Porque se não tivermos este espinho, podemos virar um espinheiro que fere a todos. Então é melhor ter um espinho que fere você do que você espinhar a todos. Aleluia. Aí ele diz no versículo 10, eu sinto prazer nas injúrias. Ou seja, enquanto eu estou pregando, há muitos falando, porque ele deveria ser eu que estava lá em cima. Eu sinto prazer nas necessidades quando me falta alguma coisa. Eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias. Isso é bom para mim? Não é bom para mim. Então por que você sente alegria nisso, Paulo? Por amor a Cristo. Eu não sou perseguido pela justiça. Eu sou perseguido porque eu pratico a justiça. Aleluia. E nisso está a minha glória. Um tempo atrás eu estava com 2 colegas na escola e eles me falaram, Miguel, você já falou várias vezes e nós acompanhamos pessoas te batendo, falando coisas de você, te cancelando. A minha resposta para eles foi, se o mundo diz amém para a minha mensagem, é que eu sou tão mundano quanto eles. Eu sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades e nas perseguições por amor de Cristo. Eu amo tanto Cristo que tudo isso me gera uma alegria, porque quanto mais essas pressões vêm, é aí que eu reconheço que eu estou fraco. E quando eu reconheço que eu estou fraco, que eu estou na dependência, é assim que eu me sinto, eu oro. Eu começo e você conclui. Quando eu me sinto assim, eu Ele diz assim, é assim que eu me torno forte, porque é de joelhos que a gente sabe o nível da nossa força que vem de Deus. Dito isso, fraseando as frases de Paulo em 3 únicas lições. A primeira é, a única glória do salvo é reconhecer que ele não é digno de glória alguma. Ele diz no versículo de número 1, não convém vangloriar. Ele diz no versículo 5, de um homem assim que foi elevado ao paraíso, desse eu posso me gloriar. Agora aqui embaixo, nesse nível terrenal, não há nada em mim que eu possa me gloriar. Não há nada em mim que eu possa me alegrar. Ele está dizendo, a minha única motivação de alegria, elogio ou receber uma palavra de apoio é eu, Paulo, no céu. Porque Paulo, na ambiência celestial, ele não vê, ele apenas enxerga. No ambiência celestial, as nossas paixões carnais e naturais não nos dominam. No ambiência celestial eu não falo, eu apenas escuto. No ambiência celestial eu não sou visto, eu apenas enxergo. E quando você está enxergando, quando você não está se enxergando, você só está vendo os outros. É desse ser de um ambiente celestial que eu posso me vangloriar, que eu posso dizer, nossa, que bênção em Paulo, aleluia. Porque agora o homem aqui na terra eu não posso me gloriar,
Por quê? Aqui embaixo você me ataca daí, eu vou te contra-atacar daqui. Aqui embaixo vocês falam daí, eu respondo daqui. Aqui embaixo alguém se levanta contra mim, eu vou me defender. Alguém pisa no meu calo, eu vou pisar no seu todinho. Aleluia. Desse homem eu não posso me gloriar, eu não posso me alegrar. Não, a única minha glória a minha única honra é dizer: eu fui ao céu. Repetindo, Paulo está dizendo sobre si numa terceira pessoa. É disso que nós devemos, irmãos, guardar em nossa alma, que a nossa única honra não é presente, é futura. Como assim como a honra de Paulo não era terrenal, era celestial, a nossa única honra não é presente, é futura. Aleluia. Qual é a sua maior alegria, meus queridos? A minha maior alegria é saber que um dia a trombeta vai tocar e eu vou subir com Jesus. Aleluia. Qual é a sua maior esperança? A minha maior esperança é saber que eu tenho uma morada celestial. Irmão, é disso que a gente deve se gloriar. Saber que não somos cidadãos apenas da terra, mas também do céu. A maior honra de Paulo, pois ele diz: deste homem celestial, desse homem que viveu e ouviu e sentiu as coisas do céu, eu me gloriarei. A glória, aleluia, não está em quem vê, a glória está em quem mostra. A glória não está no Paulo que viu, a glória está no Cristo que arrebatou Paulo e mostrou as glórias do céu para Paulo. A glória não está naquele que recebe, a glória está para aquele que dá. A glória não está naquele que canta, a glória está para aquele que cantamos. A glória não está no pregador, a glória está naquele que usa o pregador. A glória, como um dia eu já disse aqui, porque dele origem, por ele processo e para ele destino são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo o louvor. Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada toda a glória. Se humilharmos debaixo da potente mão de Deus, no seu tempo certo ele vos exaltará. A segunda lição que devemos aprender com Paulo é: por mais alto que Deus nos eleve, desça em si mesmo. Por mais alto que Deus te eleve, se humilhe sempre para si mesmo. Porque quem olha para si mesmo e desce, sobe olhando para Deus. Deus não exalta ninguém que se exalta olhando para si. Mas Deus exalta todo aquele que se humilha olhando para si, se humilha dizendo: apenas Ele deve ser visto. Aleluia. Ou seja, Paulo é elevado ao terceiro céu, Paulo é elevado ao paraíso. Mas quando ele vai falar desse Paulo que foi, ele diz: mas foi há 14 anos atrás. Ele não se apega a tal experiência para ficar falando, para ficar postando ou pregando todas as suas mensagens. Aleluia, porque o mais importante não é eu falar o que ele fez comigo, o mais importante é eu falar de quem ele é. Aleluia, o que ele pode fazer na vida de muitos, porque algumas pessoas se apegam numa experiência própria e tomam aquilo como doutrina nas nossas vidas. Ou para todas as suas mensagens, e isso está te limitando o seu chamado bíblico do pregador, que é mais falar de quem Deus é, do que simplesmente o que Ele faz. A prova disso é que a gente prega e canta mais os milagres de Jesus do que as pregações de Jesus, porque os milagres de Jesus revelam os milagres de Jesus revelam o seu poder. As pregações de Jesus revelam o seu caráter. Aleluia. Jesus mais ensinou do que fez. Mas a gente gosta mais dos milagres do que as mensagens, porque os milagres de Jesus nos confortam. As pregações, as mensagens de Jesus nos confrontam. Aleluia. Então, por mais alto que Deus te eleve, na experiência, eu preciso me humilhar olhando para mim.
Por mais que eu prego, por mais que cantamos, por mais que a gente cresça em dons espirituais, por mais experiências que tenhamos, devemos descer olhando para nós mesmos e dissemos, porque é tudo para a honra, tudo é para a glória, porque Ele é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. O nome do Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Só que tem gente que se olha para si e por causa das suas experiências quer se sobrepor. Eu sei que existem pessoas que não têm experiências com Deus, nos criticam e nos humilham, mas o fato é, eu tive mais experiência que os outros não tiveram. Eu não posso me tornar soberbo pelo que eu vivi o que outros não viveu. Até porque a maioria das vezes que eu vivo o que ninguém viveu é para que eu seja a bênção na vida dos outros. Mas quando você percebe que quando Paulo vai se referir a essa experiência, ele diz sobre isso há 14 anos depois. Segundo conheço um homem em Cristo. Ele não diz Paulo foi, ele diz eu conheço um homem. Que homem é esse? Não me interessa. O que interessa é quem esse homem foi e quem foi que elevou a este homem. Paulo diz foi Cristo, ou seja, Deus que elevou Paulo ao terceiro nível. Mas quando ele vai falar de si mesmo, ele diz que foi 14 anos atrás. Ou seja, não precisamos falar das nossas experiências toda hora. Segundo eu conheço um homem. Que homem? Adivinha aí? Terceiro, este homem que foi não pode se gloriar. Este homem que foi não pode se gloriar, é fraco. Este homem que foi não pode se gloriar, é fraco e apanha. Este homem que apanha tem um espinho na carne. Este homem que apanha e tem um espinho na carne só presta de joelhos. 3 vezes orei, e quando eu orei eu ouvi o Senhor me dizer: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Pois sabe por quê? Satanás se embebeceu e perdeu sua natureza angelical. Nabucodonosor se embebeceu e perdeu seu trono. Judas se embebeceu e perdeu o apostolado. Então olha-se para si mesmo e se enxergue pela palavra. Não se enxergue por esses falsos pregadores que dizem que você e Jesus não tem nenhuma diferença. Não nesses pregadores que dizem que você não pode sofrer, que você não vai passar por luta, que Deus vai realizar, aleluia, todos os seus sonhos. Não, é mentira. Mas agora olha pela sua Bíblia, olha pela Bíblia, para de se olhar pelos olhos da carnalidade, se olhe pela Bíblia, porque a palavra vai dizer que você é barro, você não é barro, você é pó que o Criador soprou, você é vaso na mão do olheiro, você é a criatura e Ele é o Criador, você é pequeno e Ele é o grande, você é fraco e Ele que é forte. Então abra a sua Bíblia, oh glória! Como você fala com seus pais, como você trata os seus líderes, como você já viveu o furor de pessoas que têm mais experiências, que já viveu mais do que você, aleluia. Deus se dedica a derrubar o soberbo. Então não olhes para si dizendo lindo, lindo és, tão grande és tu. Se enxergue pela Bíblia, porque você é a ovelha que precisa do pastor. Você é um membro que precisa do corpo, aleluia, porque um corpo sobrevive com um membro amputado. Um membro amputado apodrece. Então vamos, igreja, se olhar como corpo, porque se nós se enxergamos como corpo e sermos cortados, nós somos apodrecidos. Mas agora, se nós formos o corpo de Cristo, pode até cortar um membro, mas Ele se fará presente na nossa vida, aleluia. Reconheça que você precisa ser ensinado. Aleluia. Por mais alto que Deus te eleve, nas grandezas de Deus se humilhe. O diabo disse: eu subirei. Jesus disse: eu descerei. O diabo disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: eu serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu. Jesus sofreu. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E após 40 dias Ele subiu e está lá de cima intercedendo por nós. Aleluia. Então se humilhe. Aleluia, porque Jesus justifica você. Se humilha que Ele cuida de você. Se humilha, aleluia, que Ele está
de frente de você, aleluia. Enquanto você está se adorando aqui, Ele está indo de encontro lá, aleluia, porque enquanto você está se humilhando aqui, Ele está curando este complexo de inferioridade, Ele está entrando dentro dessa depressão, Ele está curando todas as feridas dentro da sua alma. Então se humilhe nesta noite, aleluia, levante o teu braço e dê um brado de vitória, porque Ele está presente nesta casa, aleluia, glória a Deus. A terceira lição que devemos aprender com Paulo é nunca abaixar a nossa cabeça, porque Paulo, na sua trajetória, ele passou por muitas perseguições, ele passou por muitas coisas que eu acho que alguns de nós não aguentaria passar hoje em dia. Paulo, ele foi perseguido. Imagina você, mensageiro do céu, mensageiro de Deus, receber um mensageiro de Satanás para te bater, um espinho na carne para te incomodar todos os dias. Paulo teve um amigo chamado Timóteo. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Em uma vez que Paulo foi preso, em a sua segunda vez preso em Roma, Paulo escreve uma carta para seu amigo Timóteo, expressando um desejo muito grande de ver a ele. Quando Timóteo recebe essa carta e lê, ele vai correndo para Roma. Chegando em Roma, Paulo já havia sido morto. Olha o que Paulo sofreu, meus amigos. Olha que forte. Paulo só queria, ele estava se sentindo sozinho. A Bíblia não diz, mas acredito eu que ele estava assim, tendo um complexo de inferioridade, se sentindo sozinho. Acredito eu que ele poderia sim estar numa depressão profunda. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi elevado ao terceiro céu. Aleluia. Paulo, ele viajou, e eu vou citar alguma dessas viagens para vocês. Aleluia. A primeira viagem missionária de Paulo foi em cerca do ano 46 a 49 depois de Cristo. Paulo partiu de Antioquia com Bernabé, visitou várias cidades em Chipre, chegou na Ásia Menor, a atual Turquia, onde ele pregou em cidades como Antioquia, Pisídia e Listra. Ele retornou a Antioquia. A segunda viagem missionária de Paulo e Silas viajaram à Ásia Menor de novo, visitando cidades como Filipos, Tessalônica, Beré e Coríntio. Paulo passou um tempo em Coríntio e escreveu uma das suas epístolas, que é primeira e segunda Tessalonicenses. Eles retornaram a Antioquia. A terceira viagem missionária, em cerca de 53 ao ano 53 a 57 depois de Cristo, Paulo fez outra jornada pela Ásia Menor, passando mais tempo em Éfeso. Ele visitou cidades como Coríntio e Filipos novamente. Durante esta viagem, Paulo escreveu várias epístolas, incluindo 1ª e 2ª Coríntio e Gálatas. Paulo retornou a Jerusalém. A quarta viagem, Paulo foi a Roma. Paulo foi levado a Roma como prisioneiro, onde ele permaneceu em uma prisão domiciliar. Durante esses períodos, ele escreveu as epístolas, incluindo Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Perceba que quando Paulo foi preso, ele não ficou parado. Passando por dias de hoje, às vezes você se enxerga preso, às vezes você se enxerga parado, mas não. Se olha pelos olhos da fé e começa a caminhar, mesmo parado começa a caminhar, porque você vê Paulo assim, numa experiência tão top, ele dá 2 passos para trás. Mas eu vou te dizer algo, ele não está indo para trás, ele não está retrocedendo, ele está pegando impulso para chegar mais longe. Oh, aleluia, glória a Deus,
aleluia, Paulo, antes da última trombeta tocar, estava no céu e desceu para a terra. Paulo, antes da última trombeta tocar, Paulo estava na paz e recebeu um espinho na carne. Paulo, antes da última trombeta tocar, Paulo estava nos cânticos com os anjos e desceu para uma oração de tremenda tristeza. Mas depois que a última trombeta tocou, meus irmãos, tudo mudou. Paulo, que estava aqui na terra, subiu para o céu. Depois que a última trombeta tocou, Paulo, que estava sofrendo, subiu para a paz. Paulo, que estava, aleluia, numa oração de profunda tristeza, está nos cânticos com os anjos. E é a mesma coisa que acontece na terra hoje em dia. Enquanto a igreja está aqui dentro adorando, o mundo está lá fora fazendo festa. Enquanto a igreja está aqui dentro, aleluia, buscando a presença do Senhor, o mundo está cantando músicas de TikTok. Mas quando Jesus voltar e a última trombeta tocar, será tudo diferente. Aleluia. A terra que está fazendo festa ficará no céu, e nós que estaremos fazendo festa. Quando a última trombeta tocar, a igreja vai subir e vai cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Eu tenho uma coisa para te falar. Se você serve, se você, aleluia, está sofrendo com dependência emocional, se você está sofrendo com uma depressão, se você está se sentindo sozinho, se você está numa oração de profunda tristeza, ei, eu tenho uma notícia para você: busca o céu, porque aonde meu Jesus mora não tem sofrimento. Aonde meu Jesus mora, aleluia, não tem sofrimento, não tem depressão. Aonde meu Jesus mora não tem complexo de inferioridade. Então adore o nome desse Jesus. Oh, glória! Aleluia. Glória. Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. Queria eu ter uma das experiências de Paulo, mas ele precisou sofrer para viver. Então, se você está sofrendo, acalme-se o seu coração. Você está vivendo o seu processo para chegar no propósito. Aleluia, porque o Senhor não te dá nenhuma dor, nenhum sofrimento sem um propósito. Oh, glória a Deus. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito falando sobre isso, que é em Hebreus capítulo 10. Aleluia. Lá Deus ensina um dos seus sacrifícios. Mas eu tenho uma coisa para te falar: o véu foi rasgado. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Então adore a Ele, porque a sua conta já está paga. Ele, quando Ele foi pregado naquela cruz, o seu sangue foi derramado. Ele está dizendo para você: ei, você tem o livre-arbítrio. Então adore o nome dEle. Adore o nome dEle, porque Ele é o único que é digno. Ele é o único que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Se você está se sentindo sozinho, eu tenho uma notícia para você: não se sente sozinho mais. Deus está te esperando. Deus está contigo. Deus está contigo na alegria. Deus está contigo na tristeza. Deus está contigo. Oh, aleluia. Então adore o nome dEle aqui, que Ele visita onde está doendo. Adore o nome dEle aqui, que Ele vai de encontro com aquela pessoa. Adore o nome dEle aqui, que Ele vai em busca, aleluia, daquela pessoa que você tanto busca. Adore o nome dEle. E a palavra que eu quero deixar aqui nesta noite é: Deus, Ele te escolheu e te separou. Então adore o nome dEle. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade.